Meu nome é Thiago e meu mundo acabou. Tá, não acabou de verdade. Mas será mesmo? O seguinte é esse. Eu fui convidado pela DirecTV Go a compartilhar 3 filmes ou séries que estão disponíveis lá no catálogo dela. O que significa que sim, esse vídeo é patrocinado. Muito obrigado. E se você não conhece a DirecTV Go, fica aqui a oportunidade. É um serviço que reúne os benefícios da TV ao vivo e do streaming. O catálogo deles é bem vasto e são mais de 70 canais ao vivo, incluindo os da TV aberta, tipo Globo, SBT, Band, e vários da TV fechada, tipo HBO e TNT. Você pode entrar lá depois desse vídeo para experimentar 7 dias grátis. E quando você assina o pacote, você ganha 2 anos de HBO Max. Agora, voltando para a missão que eu recebi, eu decidi cumprir ela do meu jeitinho particular, falando do fim do mundo e de coisas horríveis, é claro. Então eu escolhi 2 séries e um filme que falam sobre mundos sendo destruídos. E por mundos, eu quero dizer nós mesmos. Ai, que profunda. Deixa eu explicar melhor. Tem história de fim do mundo desde que o mundo é mundo. Dilúvios, pragas, zumbis, robôs heterossexuais. E a mais famosa dessas, talvez, pelo menos na nossa cultura, é o Apocalipse da Bíblia, que foi escrito pela Glória Pérez. Mas o Apocalipse da Bíblia não é exatamente sobre o fim do mundo. A não ser que você acredite nisso, eu não tô aqui pra interferir na sua fé. O que eu tô falando é que muitos estudiosos dizem que o texto lá do Apocalipse se refere ao Império Romano, especificamente durante a ocupação romana lá do Reino da Judéia. Uma situação super chata. Então a besta do Apocalipse, na verdade, seria o imperador Nero, esse homem aqui. Ou seja, o Apocalipse é um texto político. É tipo uma charge. Genial. E eu não tô falando isso da minha cabeça não, viu? Tem pesquisa. As fontes estão aqui na descrição do vídeo. Não me chama de burra nos comentários, não. E tem uma história engraçada que diz que no mundo antigo, lá na época do Império Romano, nos anos 80, as pessoas tinham o hábito de atribuir um número específico a cada letra do alfabeto. E aí elas faziam uma espécie de numerologia, somando os números dos nomes delas, entendeu? Né? Se meu nome é Thiago, e tinha o número do T, o número do H, o número do I. E aí você fazia uma soma, e o resultado dessa soma dava um número que era associado à pessoa que era dona daquele nome. Tá fazendo sentido? Se eu somasse o número do T, o número do H, o número do I, o número do A, o número do G e o número do O, aí o resultado dessa soma virava um número, e esse número era atribuído a mim. Eu seria conhecido como um número. E isso virava uma espécie de código secreto pra se referir àquela pessoa. Fofoca, basicamente. Tu visse a cara que 452 fez quando eu falei aquele negócio. Fofocando por áudio de WhatsApp. Enfim, cada nome de cada pessoa poderia facilmente ser convertido a um número. E aí aquela pessoa poderia ficar conhecida como aquele número. Por exemplo, se você somasse as letras lá do nome Nero com os caracteres hebreus ou sei lá o quê, o resultado dessa soma dava um número, e esse número era 666. A besta era o imperador, esse homem. Queria eu ser uma besta. Eu sou só um pouquinho besta. Entendeu? Nada é o que parece. Então essa listinha que eu vou compartilhar com vocês hoje contempla 3 narrativas mais ou menos apocalípticas, na minha opinião, mas de um jeito completamente inverso. São histórias normais, que secretamente revelam a destruição do mundo, ou de alguns mundos. E por mundos, eu quero dizer nós mesmos. E por que eu escolhi esse tema? Não sei. Por algum motivo eu achei que o fim do mundo era um tema relevante em 2021. Mas com essa coisa da pandemia e das notícias horríveis sobre colapso climático, eu sinto que boa parte do mundo que a gente conhecia, ou que a gente achava que conhecia uns anos atrás, já acabou faz tempo. Mas a gente continua aqui. Para o bem ou para o mal. E a gente precisa entender o que é que estar aqui significa. É para isso que serve a arte, e é por isso que eu escolhi essas 3 histórias especificamente. Então vamos pro número 1. Não quer dizer que seja o melhor, nem o pior. Eu só vou falar primeiro. Nada significa nada. Então, The Leftovers, né? The Leftovers foi uma série que foi exibida na HBO entre 2014 e 2017. E ela foi criada pelo Damon Lindelof, o cara de Lost, lembra? Falamos disso na aula passada. Essa informação é importante porque tem uns temas em comum entre as 2 séries, mas The Leftovers é melhor. É melhor. Eu vou falar o quê? A história começa 3 anos depois de um evento repentino em que 140 milhões de pessoas simplesmente desaparecem em diversas partes do mundo. Sem explicação. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe se morreu, ninguém sabe. Mistérios. Mães perdem filhos, filhos perdem pais, comunidades inteiras desaparecem do mapa e o que sobra é uma população inteira em luto.
Eu acho que isso me lembra alguma coisa. A série acompanha alguns personagens que não sabem o que fazer depois de uma perda tão profunda. Tem gente que continua esperando os desaparecidos voltarem, tem gente que acha que o que aconteceu foi o arrebatamento, todo tipo de mazela e disfunção emocional. Acho que isso me lembra alguma coisa. The Leftovers é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. Uma das minhas mais preferidas, e por vários motivos. Ela é muito bem escrita, muito bem dirigida, o elenco é um absurdo, e é uma história muito poderosa que explora a relação da mente humana com o desconhecido e com as histórias que a gente conta para lidar com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que a gente desconhece. A morte, Deus, tragédia, destruição e afeto. E afeto? Por que não afeto? Afeto é tudo. Então sim, essa série é sobre uma espécie de fim do mundo, porque o estopim da história é uma catástrofe de nível global. Mas também porque, a nível individual, quando você perde a sua família, quando você perde alguém que você ama, é um mundo que acaba ali pra você. E a série até brinca, às vezes, com a ideia de que o desaparecimento daquelas pessoas é um mistério que vai ser solucionado em algum momento. Mas não, nem espera isso. O mistério não resolvido é justamente o ponto. Fica aqui meu aviso. E não podemos nos esquecer também que essa é a série em que o autor Justin Theroux usa calça de moletom sem cueca. Talvez isso seja um incentivo pra você. Vamos pro número 2. I'm just out here surviving. And what I'm doing right now won't even matter. Oh, baby, it will always matter. Thought you said you fixed that. Get a room! I got a room, mother... Bom, Desculpa Te Incomodar é o filme de estreia do Boots Riley, que também é um rapper, e ativista, e comunista. Esse filme foi lançado em 2018 e tem umas figuras ilustríssimas no elenco. Tem o Lakeith Stanfield, talvez você conheça ele do filme Corra ou da série Atlanta. Infelizmente, ele é meio anti-vacina, isso que é o ninguém é perfeito, né? E tem também a Tessa Thompson, talvez você conheça ela da série Querida Gente Branca ou de Thor Ragnarok. E se você não conhece ela, você tá fazendo o que aqui, meu filho? Não, mas fica aqui sim. Esse filme é meio estranho. Meio não. Ele é bem estranho. A história começa quando o protagonista, Cassius, ou Cash, começa a trabalhar numa empresa de telemarketing e descobre que para ele ter alguma perspectiva de sucesso profissional, ele precisa de uma voz de branco. Well, you don't talk white enough. I'm not talking about Will Smith's wife. I'm talking about the real deal. Like this young blood. Hey, Mr. Kramer. This is Langston from Regal View. Aí ele aprende a fazer essa tal dessa voz de branco e começa a crescer dentro da empresa. À medida que ele cresce profissionalmente, ele vai entendendo como que essa empresa funciona e o que está por trás dela. É um vórtex completamente surreal, nível, sei lá, Alice entrando na toca do coelho e descobrindo o País das Maravilhas. A diferença é que o Cash descobre não é o País das Maravilhas, mas sim todo o maquinário econômico e as bizarrices que permitem que essa empresa exista. No mundo onde esse filme se passa, o real e o surreal estão se misturando o tempo todo. Igual o nosso mundo. Tá, mas por que eu tô colocando esse filme como uma narrativa apocalíptica? Mais ou menos apocalíptica, né? Vamos se ajudar aqui. É meio difícil explicar meu raciocínio sem soltar spoiler do filme, mas eu vou tentar. Eu sou muito perseverante. A primeira coisa importante sobre essa história é que um dos temas dela é a ilusão. Coisas fingindo serem outras coisas, pessoas fingindo serem o que não são, e por aí vai. O Cash começa o arco narrativo dele com uma falsa voz de branco. E a partir daí, ele vai meio que deixando de ser quem ele é para se tornar parte dessa empresa, para vestir a camisa da firma, por assim dizer. E aí ele vai se transformando em outra coisa. Ele vai se transformando em algo meio que não humano. Ele entra num processo quase que autodestrutivo, que culmina em coisas que eu não quero falar para não soltar spoiler. Tô recomendando o filme, é para você ir lá assistir o filme, não é para contar o filme para você. A gente não vê um apocalipse de fato, nem nada visualmente parecido com isso. Mas o que a gente assiste é um mundo fingindo ser uma coisa que ele não é, e sendo conduzido a uma espécie de autodestruição. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu vou deixar no ar, interprete do jeito que você quiser interpretar. Hoje eu estou aberta a interpretações. Totalmente. Enfim, esse filme é muito bom, eu recomendo. Pra isso que eu tô aqui, né? Vamos pro item 3 então, ó. I May Destroy You. You're watching our favorite German TV show? Science. Animation at the same time. Oh, how'd you get that? Can't remember. Então, I May Destroy You é uma série criada, escrita, produzida, dirigida e protagonizada por Michaela Coel, a única mulher. Uma mulher que... sem comentários. Eu não tenho nenhum comentário. Fim do vídeo. Tô brincando. Essa série é sobre o fim do mundo do mesmo jeito que The Leftovers é sobre o fim do mundo. Tô forçando a barra? Não tô, não. É uma história sobre trauma. Mas ao mesmo tempo que I May Destroy You é sobre trauma, ela também é sobre cura.
E é por isso que eu quis falar dessa série. É por isso que eu quis falar sobre o fim do mundo. Eu vou explicar, calma. A trama de I May Destroy You envolve trauma, agressão, destruição, caos. Mas o mais interessante é que a série termina com uma perspectiva, eu não sei se positiva é a palavra, mas talvez propositiva. Eu fiz um jogo de palavras sem querer aqui, tá? A série não é só sobre traumas, mas também sobre maneiras de lidar com traumas, maneiras de seguir em frente, maneiras de seguir vivendo depois da destruição. É difícil de assistir em alguns momentos? Sim. Mas é importante pensar sobre essas coisas e eu acho que tem um aprendizado nessa série que é maior do que ela. Deixa eu ver se eu consigo explicar. A realidade é difícil, eu não sei se você percebeu. E parece que ela fica mais difícil a cada dia. Que tipo de arte a gente quer consumir quando o mundo está turbulento? Uma arte que reflete a destruição ao nosso redor? Ou escapismo? Eu quero ligar a TV para entender melhor o mundo ou para esquecer todos os meus problemas? Dá pra esquecer todos os meus problemas? Se você tá desconfiando que eu criei uma falsa dicotomia, você está certo. Certa resposta. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre escapismo, mas eu queria expandir melhor essa ideia pra gente entender a importância de I May Destroy You. Vai parecer que eu tô viajando, mas eu não tô não, tá? Ou vai ver, eu tô sim, qual o problema? Eu acho que existe uma falsa dicotomia entre utopias e distopias. Em termos extremamente gerais, uma utopia costuma ser uma projeção de um mundo ou de um futuro que não existe ainda. Enquanto a distopia, ela descreve cenários sinistros que podem se esconder por trás desse mundo supostamente perfeito. Um romance utópico costuma ser associado a escapismos e delírios, enquanto que distopias costumam ser vistas como descrições mais legítimas ou realistas do futuro, ou de possibilidades de futuro. Nessa perspectiva, uma utopia parece uma bobagem, parece que a gente está viajando enquanto o mundo desaba. Mas eu não gosto de pensar assim. Imaginar o futuro é uma das capacidades mais poderosas da mente humana. É para isso que serve uma utopia. É um norte, uma direção. Como que a gente vai chegar num futuro melhor? Primeiro a gente precisa imaginar esse futuro dentro da nossa cabeça, o que é meio difícil de fazer sozinho. Então o que a gente faz? A gente pede ajuda. A gente imagina coletivamente diferentes possibilidades. A gente cria redes de apoio. A gente se ajuda, a gente se socorre. É tudo parte de um processo de cura, de lidar com um trauma, ou vários traumas, de reconstruir o mundo ao nosso redor e de reconstruir nós mesmos nesse processo. E é por isso que eu considero I May Destroy You uma utopia. E é por isso que eu acho que utopia é o gênero narrativo mais importante dos nossos tempos. Discorde na sua casa. Esse vídeo foi mais curtinho porque eu tô preparando um vídeo maior que vai ser postado em breve. Respeito o tempo do artista. Enquanto isso, seja minha amiga. Deixa um comentário. O que custa? Vai lá. Um beijo.